Olá, estamos de volta com mais um programa Que da Fé, onde o que da questão é a busca da razão para viver bem a fé. Aqui não tem problema de idade, de localização geográfica, o que importa é partilharmos conhecimento com a sua pergunta e na busca de respostas para esclarecer, porque a pergunta de um pode ser a solução que o outro está procurando. Semana passada estivemos aqui com a pergunta de Brasília, de uma criança de Brasília, e hoje a pergunta vem lá da Bahia. Não tem idade, não tem lugar. Dúvida pode surgir em qualquer circunstância, em qualquer lugar, seja catequista, seja catequizando, todos temos algo a questionar. Agora vamos abrir aqui uma telinha, uma janelinha para a pergunta que vem lá da Bahia. Boa noite, Alex. Gostaria de saber por que tem o Novo e o Velho Testamento. Obrigada. Muito bem, dona Clara. Testamento, né? Novo Testamento, Antigo Testamento, também chamado de Velho. Muita gente não gosta que chame de Velho Testamento, mas por que Testamento? Né? Por que essa divisão? Por que essa diferença entre um e outro? Né? Acho que muita gente já fez essa pergunta. Por que existe a diferença? Essa separação entre Novo e Antigo Testamento? Quase todo mundo meio que já sabe, né? O Novo Testamento é após Jesus e o Antigo Testamento é antes de Jesus. Mas por quê? Há uma hierarquia, há um rompimento, né? É uma pergunta que muita gente faz. Não há rompimento. É um livro só. A Bíblia vem de Biblos, que significa livros, mas deve ser entendida como um conjunto, uma unidade só. Como um livro só. Claro que as Bíblias protestantes retiraram alguns livros por influência dos judeus que tiraram alguns livros para combaterem os cristãos. Enfim, essa não é a pergunta de hoje. Mas a pergunta diz respeito por que antigo, por que novo, né? O Antigo Testamento, ele prepara o caminho para a vinda de Cristo. É o tempo da espera. A palavra do Antigo Testamento se chama espera. É a esperança da vinda do Messias. Então, o Antigo Testamento ele para no sábado, esperando a chegada do novo, né? E aí o novo, ele vem. O novo é Cristo. É a chegada do domingo, do dia do Senhor. Então, tudo se refere ao Logos. Logos é uma palavra grega que significa palavra. Então, a palavra, ela se fez homem. Se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a revelação de Deus, Deus vai se revelando pouco a pouco para seu povo. Por quê? Porque é óbvio. Imagina se você pega uma pessoa totalmente que não sabe nem ler e escrever, você vai dizer, olha, massa e energia, uma massa se transforma em energia, energia se transforma em massa. Você não vai falar de teoria da relatividade para quem não sabia nem ler. Então Deus usa várias figuras de linguagem para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecendo pouco a pouco. Então eu não vou falar da mesma forma que falo com a criança, eu vou falar para um adulto. Em algumas situações sim, né? Mas de modo geral, você não vai falar com um cientista sobre física, física espacial, né? de galáxias e tal. Você não vai falar do mesmo jeito que fala para o bebê recém-nascido, né? Deus é o mesmo. Não há
ele não bota máscaras para se apresentar, como alguns querem acreditar. Não, ele é o mesmo. Só que ele se faz entender buscando a linguagem de quem está ouvindo. Então o povo de Deus, primeiramente, começa a acreditar no Deus, num mundo que as pessoas acreditavam em vários deuses. Então era como se fosse um Deus entre outros deuses. Depois o povo de Deus vai perceber, não, é o Deus único. Os outros não são deuses, é um Deus só. E aí já começa a formar a consciência cada vez mais preparada para a vinda da verdade. A verdade é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então o povo vai se preparando até chegar um momento em que é plenamente revelado Deus uno e trino. Ele é Pai e Filho e Espírito Santo. Quer dizer, o povo foi sendo preparado para a vinda do Messias. De modo que com Cristo não há mais nada para esperar. Ele é a plenitude. Tanto que ele diz na cruz, tudo está consumado. E aí a gente fala no testamento, lembra essa relação com a cruz. É interessante que semana passada a gente viu a pergunta sobre as letrinhas, né? IN, R, I. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, que está na cruz. Olhando para a cruz, mais uma vez, a gente vem observar essa questão do testamento, né? O que é que a gente faz no testamento? No testamento você destina os bens, né? Quem faz um testamento destina os bens para os outros. Porque Novo e Antigo Testamento? A plenitude se dá no Novo. E olha como no sábado, aliás, o terceiro domingo do tempo pascal, Jesus, eu falei sábado porque o domingo ele começa na tarde do sábado, né? Sobretudo com o anoitecer do sábado já começa o domingo. Então é uma liturgia só, sábado e domingo, é a liturgia do domingo. Então foi vista a questão dos discípulos de Emaús. O que é que Jesus faz? Ele fala de Moisés, passa pelos profetas, vai mostrando no Antigo Testamento tudo que apontava para Cristo. Olha como Deus vai preparando o seu povo. Isso é amor. Você vai preparando a criança para a criança chegar à idade adulta, né? Como é tão lindo a mãe que fala com o bebê no ventre, né? E depois esse carinho vai se tendo continuidade à medida que a criança vai crescendo. Também Deus, ele vai nos preparando para um amadurecimento na fé. Você vê que mesmo adultos, quando abraçam a fé, abraçam muitas vezes na emoção e depois vai recebendo um conteúdo mais substancial. Então o Novo Testamento ele traz ele fecha, é a nova e eterna aliança, porque não há mais nada por esperar. À espera da revelação, tudo foi revelado em Cristo. Por isso que o cânon bíblico ele se fecha no Novo Testamento e não há nada de esperar a ser revelado. Tudo já está ali na Sagrada Escritura. Percebem? Então, esses bens, a gente vê, você tem o tempo da espera, o Antigo Testamento, e o Novo, a plenitude da revelação. Os bens que, como se fosse um pai que deixa para o filho, certo? Naturalmente, o filho vai ter mais compreensão de entender o conteúdo daquela carta, daquela mensagem, porque ele conviveu com o pai. Então, os filhos da igreja, eles recebem a Sagrada Escritura assim. E aí a Sagrada Escritura, ela não cai pronta do céu. Ela foi escrita ao longo dos anos.
No Antigo Testamento, a maior parte em hebraico, uma parte em grego, e o Novo Testamento escrito em grego, linguagem da época. Como que isso chegou a nós? Pela tradição. Então, vai falando, até que alguém vai redigindo, e de repente a igreja pega, vamos selecionar, já temos o suficiente, o necessário, toda a revelação está aqui escrita, vamos tirar o que não faz parte da revelação e apresentar ao povo. Né? E aí o cânon bíblico é apresentado, salvo engano, no ano 360. Entendem? E aí é isso. O Antigo Testamento, ele prepara para o Novo. O Novo, sim, é a plenitude. Então, é por isso que é interessante a gente ver a Sagrada Escritura como um todo, mas aí você que já conhece o Novo Testamento, você olha para o Antigo com um olhar novo. Um olhar de quem já recebeu a revelação. Isso é a realidade teológica. A razão, ela nos pede algo mais. A revelação nos dá esse algo mais. A gente tem uma necessidade natural pelo transcendente. O transcendente se revela a nós. Então, caríssimos, essa é a grande maravilha de Antigo e Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus faz várias alianças com os homens, né, que vai preparando pouco a pouco. E ao mesmo tempo o Antigo pode ser considerado ele todo uma aliança em si. Mas o Novo Testamento é a nova e eterna aliança que Cristo sela com a humanidade na cruz. Ele casa com a igreja. E o casamento de Cristo com a igreja, ele é para sempre. Como Jesus diz, que Deus uniu, o homem não separa. Ele deixa bem claro, ele encerra, ele fecha a questão. Tudo está consumado. Então, aí os discípulos, após Jesus ressuscitar, subir aos céus, envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo envia os apóstolos para levar a boa nova a toda a criatura. Veja a relação Novo Testamento, boa nova, boa notícia. Porque é sempre novo. Ele se revela totalmente. Mas Deus, ele é sempre algo mais. Sempre tem algo de mistério. Ou seja, ele é sempre novo aos nossos ouvidos. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus, porque cada vez que a gente ouve, Deus vai nos revelando. Ele já revelou tudo, mas assim, vai esclarecendo a revelação em nosso coração. A fé entra pelos ouvidos e brota no coração. Espero que essas breves palavras esclareçam, né, essa relação da pergunta feita. Né? Temos o Antigo e o Novo Testamento. Testamento porque é uma distribuição de bens revelados. Né? E se você tem mais dúvidas, escreva para mim, manda a mensagem no e-mail alisonbarreto1@gmail.com e eu ficarei muito feliz de, com a graça de Deus, poder contribuir. E indica também o programa, tá? Indica para catequistas, para quem está na catequese, seja de primeira comunhão, seja de crisma. A vida é um aprendizado. A evangelização, a evangelização não pode parar. A catequese não acaba nunca. A gente sempre tem algo mais a aprender com Cristo. Forte abraço. Paz e bem.